trazer aqui o texto do Salmo 115, quem quiser abrir aí. Vou fazer aqui uma leitura no Salmo 115 e vou comentando à medida que a gente for lendo, tá? Então vou lendo e comentando com vocês. Salmo 115, que a partir do verso 1 nos diz: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então, primeiro o salmista já põe um coração correto nas orações, né, queridos? Porque muitas vezes a nossa oração é tão voltada para nós mesmos que isso se torna algo que mancha um pouco a nossa oração. É claro que a gente precisa, é claro que a gente clama a Deus e deseja o auxílio e o socorro dele, mas como a própria oração do Pai Nosso nos ensina, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, que tudo seja assim para glorificar a Deus, tudo segundo a sabedoria, a soberania dele, o desejo dele. Então, nas nossas orações, a gente lembra de exaltar o nome de Deus, para que realmente as nossas orações sejam conforme os propósitos dele. Que a gente receba o que realmente é para recebermos, que a gente não receba o que realmente não é para nós recebermos, porque às vezes não é para recebermos, é para nós aprendermos algo com aquilo, para nós trabalharmos com afinco, com esforço, com dedicação, para conquistarmos aquilo, né? Então tudo tem um propósito. Se a gente guardar isso no coração, que a glória não é para nós, é para Deus, a nossa oração vai ser muito mais sábia, muito mais condizente com o que Ele quer, né? Então, que seja feita a vontade dEle. Então, ele já começa o Salmo assim, numa direção muito correta, né? Que tudo seja conforme o desejo de Deus. E ele continua: Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Ah, meus irmãos, se a gente for se perguntar, né? Por que as pessoas perguntam, onde está o Deus dos cristãos? Eu acho que a pergunta deles faz todo sentido. Porque olhando para a vida dos cristãos, muitas vezes é de se perguntar, né? Pelo menos para a maioria que está por aí, né? Que às vezes tem uma postura intolerante, uma postura agressiva, ou uma postura sem misericórdia, uma postura muito crítica, de pouca ajuda. E aí, eu acho que eles têm sentido, eles têm um porquê de fazer essa pergunta. Cadê esse Deus dos cristãos? É esse aí o Deus deles? O Deus que eu vejo, que eu estou vendo nas ações, na prática, na vida deles, é isso? É assim mesmo? O Evangelho é isso? O que eles estão dizendo? Como estão se comportando? O que estão fazendo? Esse aí é o Evangelho? Isso aí que é o ensino de Jesus? Tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz que um ateu, um cético, pessoas de outras religiões, em geral, a menos que por uma curiosidade ou por algo da vida, eles nunca vão abrir a Bíblia para ler. Eles vão ler a Bíblia que nós estamos mostrando nas nossas ações. Nós somos a Bíblia que eles vão ler. E quando eles olham para nós e leem, né, a nossa vida, as nossas ações, como a gente se expressa, que recado que eles estão recebendo, né? Eles vão perguntar, isso aí é o Deus deles? É assim que Jesus ensinou a viver? É assim que Jesus falava? Da forma que eles falam? E aí, que tipo de Deus, né, que nós estamos expressando? Porque a própria Bíblia diz que é assim, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós temos que mostrar Deus ao mundo através das nossas vidas, das nossas ações. Será que é o Deus deles? É esse Deus agressivo que eu estou vendo? Eu ouvi por alto que Jesus era um Deus manso, ele era alegre, ele era cheio de compaixão com os pecadores, ele era amigo, ele era companheiro, ele não descartava as pessoas, e era sempre cheio de amor. Mas eu não estou vendo isso neles, então deve ser que eu me confundi, na verdade o Deus deles é isso aí que eu estou vendo. Então que a gente, nas nossas vidas, saibamos testemunhar, não meramente com palavras, mas com a nossa vida, o Deus que as pessoas se perguntam, né? Cadê o Deus dos cristãos? E aí ele continua: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Né? Lembrando sempre, claro, que o nosso Deus ele realmente existe, está nos céus e ele faz o que lhe agrada. E aí continua:
Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Então aqui ele faz uma comparação, né, com os deuses antigos dos povos, que eram ídolos, né, feito em prata, feito em madeira, feito, né, aquela estátua que era adorada, né, e aqui ele faz essa comparação. Que Deus é esse, né, que é mudo, não fala, não ouve, não expressa som algum? E aí ele faz aqui uma conclusão, né, muito interessante. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então olha só, queridos, quando a gente tem um Deus, seja ele qual for, a gente acaba se tornando como ele. Porque o que a gente admira, a gente aspira a ser semelhante. Então, aquele a quem a gente deposita a nossa admiração, o nosso olhar, que a gente coloca como referência, a gente acaba, como diz o verso aqui, todos que se tornem como eles, todos os que neles confiam. Então, realmente, o verdadeiro Deus nosso é quem a gente admira, ou como Jesus diz, onde você coloca o seu coração, esse se torna o seu tesouro. Então, aquele que é a nossa referência, da onde a gente tira o nosso significado, o nosso valor, de quem a gente aprende, quem a gente procura imitar, esse se torna o nosso Deus e a gente se torna semelhante a ele. Então, a gente tem que saber em quem a gente está se espelhando. Se a gente está se espelhando em Jesus, a gente se torna cada vez mais manso, mais caridoso, mais cheio de virtudes, pessoas mais amorosas, porque a gente está se espelhando em Jesus. Então veja como é o processo. Se a gente admira Jesus, se a gente tem ele como referência para tudo na vida, para tudo. A pessoa fez um mal para mim. Como eu vou reagir? Ah, não, eu tenho Jesus como referência, então eu vou reagir como ele. Como ele disse para reagir? Bateu numa face, dá outra. Não vou reagir, não vou me vingar, não vou responder o mal com o mal. Então, se ele é a nossa real referência, então veja como funciona. A gente admira Jesus, a gente começa a se tornar como ele, e aí a gente expressa esse Jesus para as pessoas que estão se perguntando onde está o Deus deles. Então é assim. Então esses que estão perguntando, eles vão olhar para nós. Se nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos tornar-nos parecidos com ele, e isso vai mostrar Jesus verdadeiramente para eles. Agora, quando eles olham para nós e veem uma outra coisa, esse aí é o Deus deles, agressivo, sem compaixão, sem paciência, intolerante, que descarta as pessoas. Então isso mostra que a gente não está olhando para Jesus, porque se a gente estivesse olhando para Jesus, a gente estaria mostrando Jesus. Então a gente está olhando para outras direções, seja para líderes políticos, ou para uma cultura familiar, ou para o nosso próprio estilo de ser, nossa própria personalidade, enfim, o que quer que seja. Ou um parente, um amigo, alguma influência que não seja Jesus. E a gente acaba se tornando como essa pessoa que é a nossa referência. E aí a gente tem que ver aqui qual realmente é a nossa referência. É um amigo? É uma cultura familiar? É um líder político? Porque a gente está se parecendo mais com esses do que com Jesus. Tanto é que as pessoas estão vendo em nós essas outras pessoas e não Jesus. Porque a gente se torna semelhante àquele a quem a gente admira, a quem a gente tem por referência. E isso acaba mostrando para os outros quem realmente a gente admira e tem por referência. A gente tem que se parar e pensar com quem eu estou me parecendo. Com quem eu estou me parecendo acaba inevitavelmente sendo quem você está colocando como referência. Então ponha a sua referência em Jesus para você ser parecido com Jesus. Cuidado com as suas referências. Meu filho estava até pedindo para assistir um filme, né, do Venom, Carnificina, um filme que está aí no cinema. Aí eu falei, mas espera aí, mas o Venom é um vilão. Ele vai lutar contra o Carnificina, que é outro vilão. Peraí, você está querendo ir para o cinema assistir um vilão brigando com outro vilão? E você vai torcer por quem? Então, ir para um filme, assistir dois vilões batendo um no outro, e você acaba, obviamente, numa disputa, num embate, torcendo por um dos lados, você começa a torcer para um vilão.
Pode ser o vilão menos vilão que o outro super vilão, etc. Mas, enfim, não, hipótese nenhuma. Eu falei para ele, não. Porque a gente acaba adotando como referência aquele ali. Acaba adotando como referência um vilão, que pode ser assim naquele... Pode não ser tão mal, mas tem as suas características. E eu não quero que a gente tenha isso como referência, que a gente tenha isso por espelho, que a gente começa a olhar para aquele vilão e, querendo ou não, a gente começa a torcer, começa a se familiarizar e começa a adotar uma ou outra postura daquele vilão. Não. Não é assim, isso é perigoso. Quando a gente vai e cria um laço, cria uma admiração, cria uma torcida, isso nos afeta, queridos. Tudo nos influencia, tudo que nos cerca acaba nos influenciando se a gente não tiver as proteções devidas e, principalmente, se não tivermos um norte, uma referência tal que é uma referência divina. Esse é o meu Deus, é com ele que eu quero me parecer, é ele que eu admiro, ele é a minha resposta. Mas se você for perguntar para qualquer cristão, qual que é a sua referência? Pastor, é Jesus, claro que é Jesus. A pessoa responde de forma automática. Agora eu quero ver no dia a dia, meu irmão. Não quero saber a sua resposta formal, né, fazendo uma provinha, né, num teste, ou aqui para satisfazer, né, no ambiente religioso. Eu quero saber na vida. Na vida. O que você responde quando alguém te ofende? Você vai responder Jesus ou vai responder ofensa? Quando alguém vem com algum tipo de proposta, seja indecente ou de corrupção, o que você responde? Você responde Jesus? Ou no trânsito, ou em tudo, queridos, na vida. Quando você é humilhado, quando alguém te ignora, quando alguém te trata mal, o que você responde? O que você deve responder? É simples, Jesus. É isso que você deve responder, Jesus. Se você quer tê-lo como referência, que você quer se tornar semelhante a ele, responda a Jesus. Tenha ele como referência. Responda a Jesus para tudo o que acontecer na vida. Todo obstáculo, todo desafio, toda desavença, todo conflito, toda dificuldade, todo dissabor, toda tristeza, todo luto, toda tragédia. Tudo, meu irmão. Todo sonho, todo trauma, tudo, a sua resposta mais sadia que existe e a mais linda possível é você responder Jesus. Até diante de um luto, perdi um parente, um amigo próximo, ou estou sofrendo, responda Jesus. Ou seja, responde com esperança de vida eterna, responde com paz, responde com ele me fortalece. Responde tudo Jesus, irmãos, tudo. Porque aí as pessoas vão olhar e falar, não, eu estou vendo Jesus nele. Porque eu estou vendo ele lidar com o luto, com o dissabor, com a ofensa, com a ira dos outros, com a falta de paciência dele mesmo, com emoções, turbulência, eu estou vendo ele responder Jesus. Aí sim as pessoas vão falar, cadê o Jesus dele? Estou vendo nele o Deus que ele crê. Então que a gente coloque como referência, como o Salmo diz, se a gente colocar qualquer um como referência, um líder político, você vai se parecer com ele. Se você colocar um ídolo, um Deus que seja, o dinheiro, que é considerado na Bíblia um Deus, você vai se tornar parecido com esse Deus do dinheiro. Aquilo que você aspira, que você admira, você tem por referência, você vai se tornando parecido. Então, para tudo na vida, olhe para Jesus. Tenha ele como referência. Para tudo. Não apenas no domingo dentro da igreja, mas especialmente na vida. E você tendo ele como referência, você vai se tornando mais parecido com ele. E aí as pessoas vão perguntar, cadê o Jesus? Estou vendo. Então veja como é uma sequência que funciona e é óbvia. Jesus como referência, você começa a se parecer e aí você está testemunhando, não com palavras muitas vezes, mas com ações. Todo mundo está vendo o Deus a quem você admira, a quem você se referencia, a quem você aspira, a quem você ama. Funciona assim, queridos. Então cuidado, se você estiver se parecendo com qualquer outra coisa, talvez essa outra coisa é a real referência, ou é uma das principais referências da sua vida, quando o ideal não dá para servir a dois senhores, é servir um só e se parecer com Jesus. Aí a gente cresce, aí as pessoas testemunham, aí as pessoas veem o Deus verdadeiro, o Deus bom, que a gente é chamado a imitar e ser parecido. Amém, queridos?